Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber novos convidados. O nosso assunto agora é direito previdenciário. Daqui a pouco eu vou conversar com dois advogados especialistas no assunto, o doutor Valdir Perazzo e o doutor Almir Reis, que são membros do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, um assunto que está na pauta política, principalmente reforma da Previdência. Vamos falar já disso tudo. Antes, deixa eu falar do Acre Clube. Olha, no Acre Clube todo mundo ganha todo dia. A Paulinha, aí do vídeo, que você conhece, já fez promessa para Santo Casamenteiro que, se ganhar, vai gastar os R$1.000 do Acre Clube com o noivo. Só falta arranjar o noivo. Se você também quer dar um up na sua lua de mel, nesse mês dos namorados, para participar do sorteio basta comprar a partir de R$30 nas lojas participantes, preencher o cupom, depositar na urna e você já está concorrendo. As lojas são Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Recol Farma e Supermercados Pague Pouco. Em todas essas lojas, suas compras podem valer R$1.000. E o ganhador pode gastar como quiser. Recebe um cartão de crédito com R$1.000 e pode escolher como quer gastar. Faça como a Paulinha, dê uma chance para a sua sorte, para o seu amor no Acre Clube. E agora eu convido o doutor Valdir Perazzo, o doutor Almir Reis, por favor, venham para cá. Boa noite. Caro Venceslau, prazer imenso, viu? Tudo bem, satisfação recebê-los. Então, doutor Valdir Perazzo, o senhor que agora também faz parte do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, está responsável pela seccional do Acre, e o doutor Almir Reis, que é especialista no assunto. Eu quero começar falando de reforma da Previdência, que é um tema que está em pauta por conta da tentativa do Congresso de fazer essa reforma, mas há divergências. Inclusive, o doutor Almir tem informações relevantes sobre esse assunto. O que é que o senhor pensa disso? Rogério, boa noite. Eu agradeço inicialmente pela oportunidade de estar aqui no teu programa. Tem uma grande audiência aqui no Acre todo e a gente espera poder contribuir para esse debate com relação a essa temática tão importante que é a reforma da Previdência. E a gente precisa começar desmistificando essa história de que a Previdência está quebrada, que ela é totalmente deficitária e que precisa de uma reforma urgente. De fato, existem dois posicionamentos acerca da matéria. O primeiro defende a necessidade premente, uma reforma imediata, em razão de uma possível quebra do sistema, da falta de recursos já para amanhã. E essa tese de que está quebrada é baseada na linha de argumentação de que existem apenas contribuições para esse sistema do empregador e do funcionário, aquilo que você desconta da tua folha de pagamento e a contribuição patronal que é feita pela empresa com relação à folha de pagamento. Porém, a Previdência ela tem outras formas de financiamento, quais sejam a contribuição social sobre o lucro líquido e a COFINS. Essas contribuições, uma vez adicionadas a essa base de financiamento, elas tornam a Previdência superavitária. De modo que, para começar o debate de reforma, primeiro é preciso desmistificar essa história de que a Previdência é deficitária. Na nossa visão, ela não é. Mas isso no Brasil já acontece hoje? Essas receitas estão incluídas? Já estão incluídas. O que a gente defende é que há uma maquiagem contábil na hora de levar o discurso da necessidade de reforma. E o porquê dessa maquiagem contábil? Voltando ao que eu já falei, eles na verdade não consideram na contabilidade da Previdência todas as fontes de financiamento. Ele tem que considerar as receitas dos empregadores, as receitas dos empregados e os tributos federais que são direcionados à Seguridade Social. Como exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido e a COFINS. Uma vez adicionadas tais parcelas à contabilidade da Seguridade Social como um todo, se verifica que não há déficit atualmente. Logicamente, com um crescimento populacional, a questão demográfica daqui a 30 anos vai ser alterada e a gente vai ter realmente a necessidade de uma reforma talvez mais para frente. Mas hoje, não com essa urgência toda que é calculada pelo governo sob pena de inviabilizar o país. Independente da necessidade ou não da reforma, mas esse assunto chamou a atenção da opinião pública. A questão da Previdência, que é uma questão de relevância social. O doutor Valdir Perazzo, que agora está militando também nessa área, pode falar disso, doutor Valdir. O direito à aposentadoria, não apenas a aposentadoria pelo INSS, mas também a previdência privada. Sem dúvida. Eu gostaria, em primeiro lugar, Venceslau, agradecer essa oportunidade, agradecer ao doutor Almir, que veio para o Acre a meu convite, a convite do Instituto de Direito Previdenciário, e dizer que esse assunto está na agenda, porque nós vivemos uma crise grave, né? É uma crise de emprego, desemprego, é uma crise de inflação alta, são mais de 11 milhões de pessoas desempregadas e, evidentemente, nessa conjuntura, para um ajuste fiscal, se faz necessário que se pense também na Previdência.
Agora, nós temos que encarar que não se pode penalizar aquelas pessoas mais necessitadas. Nós constatamos, e eu concordo com o doutor Almir, que, por exemplo, os trabalhadores rurais, nós temos que pensar em fazer outros ajustes. As filantrópicas, as empresas de educação que recebem, são verdadeiros caixas abertos, e há uma liberação para que essas pessoas dessas empresas não paguem previdência, né? Então, eu acho que se pode fazer o ajuste da previdência sem penalizar tanto os trabalhadores, aquelas pessoas mais necessitadas. Aí eu concordo com o doutor Almir nesse sentido. Que agregam os advogados, a OAB, o Instituto de Previdência, o Instituto de Direito Previdenciário, enfim, essas vozes estão sendo ouvidas como deveriam pelo Congresso, que é quem vai fazer a reforma? Eu acho que sim, está havendo um debate. Eu participei recentemente, Venceslau, em Brasília. Aliás, eu queria até apresentar, não vou lhe dar um exemplar porque eu só tenho um. Eu estive em Brasília recentemente no lançamento de um livro que é a verdadeira Bíblia do Direito Previdenciário, do juiz federal Dr. José Antônio Savares. E lá, nesse evento importantíssimo, Direito Previdenciário, tive a oportunidade de ser nomeado coordenador do Instituto de Direito Previdenciário para a secção do Acre. E o que eu constato nesses encontros, Venceslau, é que há um debate, inclusive Almir é um jovem advogado, então há um nicho no direito previdenciário que vem sendo ocupado em todo o Brasil, especialmente por advogados jovens. Eis a razão pela qual o Instituto de Direito Previdenciário do Acre, recém-criado, já teve a preocupação de trazer um jovem advogado para demonstrar para os jovens acadêmicos de direito, para os jovens advogados, que existe um novo ramo de direito que precisa ser explorado para que as pessoas pobres, os trabalhadores rurais, os pescadores artesanais, tenham possibilidade de demandar na justiça com eficiência e com assessoria técnica de um advogado. Agora tem um fator que vai mudar muita coisa, que é o crescimento da expectativa de vida, da expectativa de sobrevida, que isso já é fato. E é evidente que o cálculo da Previdência vai passar por uma mudança. Como é que vocês veem esse fator? Há questões pontuais. A gente não discorda da necessidade de ajustes. De fato, a Previdência precisa sofrer alguns ajustes para ser saudável ao longo dos anos, das próximas décadas. O que a gente discorda é dessa necessidade de reforma imediata, como tem sido feito, como tem sido dito pelo governo federal. Há questões mais urgentes, como educação, como saneamento básico. E essa questão da necessidade da reforma, de fato a Previdência ela vai ficar deficitária se não houver ajustes, mas é uma questão mais para frente. A gente pode incentivar de outras maneiras a Previdência para evitar esse déficit. Por exemplo, a gente pode cobrar os grandes devedores de tributos, os 20 maiores devedores de tributos respondem aí por centenas de bilhões de reais que podem ser recuperados pela Previdência para fazer frente a esse déficit. Logicamente, há questões que a Previdência precisa atuar de forma mais incisiva, como, por exemplo, a fiscalização na concessão de benefícios irregulares. Como é que a Previdência pode fazer? Eu vou citar aqui um exemplo prático. Muitas vezes o segurado procura a gente, olha, eu quero receber o benefício X. Você vai, avalia a questão no escritório de advocacia e você diz, olha, não pode por conta do motivo A, B e C. Esse cliente ele vai, procura o INSS novamente, orientado talvez por um terceiro, que diz, olha, se tu contar isso na Previdência, a Previdência vai te dar o benefício. Aí ele vai na Previdência, dá uma nova entrada e consegue o benefício. Aí ele volta no escritório, doutor, aquele benefício que o senhor falou que eu não tinha direito, eu consegui lá na Previdência. Então são questões pontuais, como exemplo o benefício de amparo ao idoso, que são pouco fiscalizados pela Previdência, que contribuem significativamente para esse déficit. Então se a Previdência for mais organizada... Não é justo, por exemplo... Eu sei que o trabalhador, o cidadão, vai resistir a isso, mas se ele está vivendo mais, se ele está produzindo mais, não é justo que ele contribua por mais tempo? A gente concorda com essa questão, eu reforço. Há necessidade de ajustes, porém o governo ele quer mudar da água para o vinho, do vinho para de forma muito rápida. Então ele quer implementar agora a idade mínima de 65 anos para pessoas que já vinham se programando. Tem pessoas que estão com 54, 55 que se programaram a vida toda. Daqui a 2, 3 anos eu vou contribuir sobre tal patamar para me aposentar. E são pegos de surpresa, de calça curta, termina tendo que jogar muito mais para frente. O assunto é muito complexo. Aliás, eu sugiro aqui que o Instituto realize um evento só para debater esse assunto. Sem dúvida, Rogério. Nós, inclusive, essa vinda do doutor Almir aqui ao estado do Acre já tem um caráter preparatório. Nós queremos fazer aqui em agosto um grande evento. Vamos trazer o professor, como eu disse, o José
Antônio Savares, juiz federal, que tem um livro, um belíssimo livro, que é considerado uma bíblia de direito processual previdenciário. Vamos trazer também a doutora Jane Lúcia Pervanger, que é a presidente nacional do Instituto de Direito Previdenciário, e fazer um debate com a sociedade, inclusive para suscitar essa questão que você coloca relativamente à idade. Essa questão está na pauta, está na agenda. Nós temos a visão como advogados, mas nada obsta que toda a sociedade, inclusive trazendo a visão do próprio INSS, dos juízes, dos defensores públicos, nós queremos realmente provocar um grande debate, que esse debate ocorra em todo o Brasil e nos estados, não é? Gente, o nosso tempo esgotou, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui e deixar o convite para quando estiverem novamente, inclusive nesse evento, estarem aqui presentes. Sem dúvida, Rogério. Vamos debater. Trazer aqui o professor Savares e a doutora Jane Lúcia Pervanger. Muito bem. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.